Olá, meu nome é Marcos Alencar, eu sou advogado, consultor especialista na área do direito do trabalho, autor do blog www.marcosalencar.com.br, que é um blog que trata de atualidade, temas do trabalhismo em geral brasileiro. E hoje nós estamos aqui para ministrar uma videoaula. Qual é o objetivo dessa videoaula? É conscientizar os gestores sobre o assédio moral e as consequências da sua prática na empresa. Obviamente que eu estou falando aqui de assédio moral no ambiente de trabalho. Um dos primeiros pontos que nós iremos abordar é em relação à definição do que é assédio. Não assédio moral, vamos primeiro examinar a palavra assédio. A palavra assédio significa insistência, impertinência, perseguição, sugestão ou pretensão constante em relação a alguém. Para nós aqui, definimos como uma insistência e perseguição também em excesso. Imagine essa insistência e perseguição com máximo excesso feita pelo chefe para com o seu subordinado. É a exposição dos trabalhadores, esses subordinados que eu mencionei, a situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Aqui é importante nós darmos uma parada para abrirmos um parêntese. Há muitos livros que tratam do assédio moral no trabalho, mas que eles mencionam sempre que é durante a jornada de trabalho. Eu não entendo dessa forma, por quê? Por conta dos exemplos, por conta dos casos que nós estamos acostumados a nos deparar em decisões, em jurisprudência, que temos acesso. O assédio, ele às vezes acontece, é mais rotineiro no ambiente de trabalho, mas ele também acontece fora do expediente. Às vezes, num feriado, num final de semana, o chefe insiste em ligar para o seu subordinado e assediá-lo, cobrá-lo, manter aquela perseguição. Ele não se contenta em persegui-lo só durante o expediente de segunda a sexta-feira. Ela se estende também nos finais de semana. Um tópico que nós vamos adentrar agora, os principais motivos do assédio moral no trabalho. A primeira delas é em relação aos empregados que possuem estabilidade provisória, que normalmente é de CIPA, de gestante, estabilidade sindical. Estes são perseguidos para desistirem do vínculo de emprego e pedirem as contas, cederem a um acordo às vezes. Então, na maioria dos casos, o chefe ele começa a criar essas situações de perseguição, de cobrança continuada, de constrangimento, humilhação. Por quê? Para forçar com que aquela pessoa que está protegida por uma estabilidade provisória desista de permanecer trabalhando naquele ambiente e peça a sua demissão. Obviamente que, ao pedir a demissão, eles estarão automaticamente renunciando a essa estabilidade provisória. Um outro motivo que também é muito presente no assédio moral no trabalho, se ele tem explicação de existir, é a competitividade. Nós vivemos numa época de altíssima competitividade, onde as chefias são cobradas permanentemente por bons indicadores e resultados. São as famosas metas. Então, a gestão, ela é fiscalizada pelos números, pelos resultados dos números. Qualquer falha pode ser fatal no desempenho global, naquela avaliação final. Existem algumas empresas que fazem essa avaliação até de forma semanal. Eu já me deparei com casos de grandes redes de multinacionais que elas praticamente diariamente estão avaliando a gestão. Então, essa pressão é muito grande para o resultado daquela gestão, daquela gerência. E isso, às vezes, justifica, apesar de ser ilegal e não ser permitido nem no aspecto legal, nem ético, nem moral, mas é um motivo que gera o assédio. Então, essa pressão que eu estou aqui comentando com vocês, que foge ao controle da empresa, pois ela é uma pressão de mercado, não é a própria empresa que quer atingir aquela meta cada vez mais arrojada, mas sim o mercado, a concorrência de outras empresas do mesmo segmento que exigem essa performance. Então, ela estimula os chefes a assediarem os seus subordinados, para que eles sejam
mais e mais produtivos e jamais errem. Então, cobra-se um super-herói do trabalho. É, em alguns casos, isso que nós nos deparamos. Então, a falta do cumprimento de uma meta ou de algum procedimento gera uma tremenda confusão no setor. Por que isso acontece? Porque aquele chefe, ele sabe que está sendo avaliado a cada minuto e que aquilo ali vai ser percebido. Então imagine, nós que às vezes estamos no domingo e assistimos aquela corrida de Fórmula 1, ou o treino do sábado, e o piloto dá aquele pequeno erro, aquele pequeno deslize, que no final das contas vai caracterizar uma péssima volta. Então é mais ou menos dessa forma que os gestores vêm sendo cobrados. Mas, voltando ao tema, o que é que acontece? O gestor, na hora que ele vê aquela quebra de procedimento, aquele e-mail que era para ter sido enviado e não foi, aquele pedido que era para ter sido expedido, o pequeno erro, o que é que acontece? Isso gera uma enorme confusão no setor. E aí o chefe desmoraliza, acusa, agride verbalmente o culpado, ou intitula a equipe como culpada, e aí começa aquele verdadeiro tsunami, que já é um acumulado de estresse, e o assédio está, naquele exato momento, se caracterizando. Porém, isso, para que se caracterize, como eu disse aqui, em assédio, ele tem que ser repetitivo, tem que ser continuado, tem que ser persistente. Mas na maioria dos casos, quando o chefe assim procede, é uma hipótese de assédio. Quais são as expressões mais comuns de assédio moral? Lembre-se que assédio moral é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras. Então, as expressões mais comuns são imbecil, idiota, gordo, burro, incompetente, moleque, vagabundo, preguiçoso, lerdo, cavalo, cachorro, macaco, até essa apologia a animais. Então, voltando àquele ponto que nós tratamos anteriormente, é aquele momento do estresse. O chefe descobre que algum procedimento não foi atendido, não foi cumprido, e aí ele se exaspera e começa a tratar as pessoas com esses adjetivos. Então, se isso se caracteriza de uma forma continuada, de uma forma rotineira, mesmo que seja periódico, às vezes ela não acontece no início da semana, só no fim, quando é o fechamento de tudo que foi galgado durante aquela semana, mas é um momento continuado, todo mundo sabe. Meu Deus do céu, quando chegar na quinta-feira que for fechar aquela planilha, vai começar aqui as ofensas. Há também ofensas mais agressivas, são palavras de baixo calão, do tipo safado, filho dessa. Eu não vou aqui citar nomes, mas imaginem os piores palavrões que vocês já têm ouvido, que eu já me deparei com isso em processos. Não em processos por mim conduzidos, mas em processos que eu tive a curiosidade de analisar, como um estudioso da matéria, verificar que fato gerou aquela indenização. E são considerações das mais agressivas possíveis. Tratando com discriminação, a questão do racismo, homofobia, denominando as mulheres como se prostitutas fossem, garotas de programa, enfim. Então, há também aquelas expressões que mandam o indivíduo para algum lugar, que fazem gestos como apontar o dedo em riste ou bater na mão de uma forma que caracterize que aquela pessoa ela está liquidada naquele setor, naquele assunto. Então, quer dizer, o chefe faz isso de uma forma até natural. Eu li um processo uma certa vez que era comum o chefe segurar as genitais e fazer gestos ameaçadores usando esse tipo de procedimento. É uma coisa inacreditável que alguns de vocês na plateia podem estar dizendo, como é que pode num setor cheio de pessoas do mais diverso, da diversidade de nível, de idade, uma pessoa dê um escândalo desse e lance a mão nas genitais e faça gestos obscenos. Isso acontece e isso às vezes é tolerado pela empresa. Por quê? Porque ele atinge as metas, ele consegue atingir os objetivos, mas de uma forma, obviamente, ilegal, de uma forma imoral, de uma forma antiética. Eu já tive também
processos que eu verifiquei, exemplos do tipo, imagine o chefe no meio de um grande setor, daquela empresa que não tem praticamente paredes, todo mundo trabalha em baias abertas, e ele convoca várias pessoas, faz uma rodinha em volta dele e escolhe um deles para desmoralizá-lo na presença dos seus colegas de trabalho, com agressões desse tipo que eu já citei aqui, de incompetente, de burro, de incapaz, de desorientado, de lerdo, você uma tartaruga, e por aí vai, expressões grosseiras, ameaçadoras, palavrões. Então, quer dizer, há também um outro lado desse exemplo, que é aquele caso de que é aquela piada jocosa, de mau gosto, que eu me deparei uma certa vez numa audiência que o segurança, ao fazer a revista das bolsas, comentava com o abordado, dizia, e aí, roubou o que hoje? Que você roubou eu sei, agora talvez eu não consiga pegar. E tratava assim, oi ladrão, o que é que você fez? Quer dizer, uma tratativa que aparentava até de brincadeira, mas obviamente que ninguém vai se sentir confortável e estar sendo chamado de ladrão e sendo acusado por algo que não fez todo momento que sai de uma determinada empresa. A questão também, existem outros tipos de assédio, de perseguição, do tipo fiscalizar o horário que o empregado gasta no banheiro e fazer comentários, criar um mapa na empresa. Você gastou nessa semana tanto tempo de banheiro e soltar piadas de mau gosto, insinuações, brincadeiras, enfim. Então, quer dizer, tudo isso visando o quê? Constranger, visando desmoralizar, visando denegrir a imagem daquela pessoa, isolá-la socialmente. Então, tudo isso caracteriza o assédio moral no trabalho. Basta que seja repetitivo. Tá certo? Agora, um outro ponto que eu gostaria de abordar aqui e que pouquíssimas obras que eu já li sobre esse tema trata o gerente deve estar se perguntando, e é o tópico, como cumprir metas, dar pressão legal na equipe e não assediar moralmente. O chefe, para não assediar, ele deve desenvolver uma relação de carinho com o seu subordinado. Quem ama não assedia. Obviamente que esse amor que eu estou falando aqui é a relação de amar ao próximo. Como cidadão, é o princípio básico que nós podemos defender para buscar essa máxima performance, essa meta que a gente tanto falou aqui, sem usar do assédio moral, sem usar de um assédio ilegal. O assédio moral no trabalho é o caminho mais curto para se forçar mais atenção, dedicação, produtividade no trabalho. Ele é totalmente ilegal, ele é intolerável. O chefe tem que ser paciente e buscar outras alternativas. O chefe, ele deve nortear as suas falas observando princípios, tais como não falar alto, não gritar, não ironizar, não desprezar, não menosprezar, não agredir, não ser mal educado, não ser desrespeitoso, não constranger, não agredir fisicamente. Eu já vi casos de chefes que agridem fisicamente os seus subordinados, não bater nas coisas do tipo dar um murro na mesa, bater o telefone, não chamar a atenção daquela pessoa que fez algo errado na frente dos demais, não vincular o subordinado a piadas e situações constrangedoras, não ameaçar de descontos, de penalidade, de demissão. É necessário que o chefe ele tenha uma conduta imperativa, diretiva, mas que evite ameaças. Policiar o ambiente de trabalho e também detectar sinais de depressão deve ser uma função do chefe. Jamais o chefe deve permitir que o seu subordinado tenha baixa estima, apresente distúrbios
psicológico, alteração de humor, a bipolaridade, ou de algum subordinado, e nesse caso, se ficar caracterizado, deve o chefe encaminhá-lo ao recurso humano da empresa. Há quem defenda a neurolinguística e entenda que é mais produtivo se lembrar desses princípios, desses tópicos que eu falei, de uma forma positiva. Pode ser também. É só vocês retirarem os nãos e colocar sempre de forma positiva. Tratar com respeito, tratar com dignidade, tratar com educação e por aí vai. Então, o chefe não deve se precipitar no enfrentamento desse problema. Ele deve se preparar sempre. O problema que eu estou falando aqui é o problema dessa deficiência, dessa perda de meta, da falta de performance. Ele não deve falar por impulso. Tem que ter calma. Esfria a cabeça, se prepara para chamar a atenção do subordinado. Inclusive, aqui eu acho interessante fazer uma ressalva, que algumas vezes o chefe faz uma represália de forma educada, de forma digna, dentro da normalidade, e o subordinado revida, com desrespeito, com palavras agressivas, e o chefe tem que ter muito equilíbrio emocional, para jamais se trocar com o seu subordinado. Lembre-se que nunca o seu subordinado vai lhe assediar moralmente. Então, o ato que ele está praticando contra a sua pessoa é um ato de insubordinação, ele pode ser punido, porque você é o chefe, você deve controlar, deve mandar na situação. Então, o chefe deve punir sem descer da sua posição de chefe. Parece uma coisa simples, mas é algo meio que difícil de ser atendido. Se não fosse assim, nós não tínhamos tantos processos por assédio moral no trabalho. Mas há um outro detalhe também aqui que é importante lembrar quando nós falamos que o chefe não deve se trocar com o subordinado. Mas também, você que é chefe não pode ser arrogante. Você não deve ser arrogante, não deve se postar de forma prepotente. O chefe, ele deve conquistar a legitimidade do posto. Não é estar lá só investido no poder que lhe foi concedido no ato da admissão ou da promoção. Então, o posto que você, chefe, ocupa é um posto visível. Ele deve ser motivo de exemplo e busque sempre, aproveitando dessa posição de destaque, de maior conforto, ajudar o seu subordinado, entendendo o problema dele e lhe passando metas possíveis e atingíveis. É o mínimo que o subordinado pode esperar de um bom chefe. Como acontece o processo envolvendo o assédio moral? Ora, o assediador normalmente é acusado no processo como autor de um delito. São narrados detalhes, situações, são reunidas provas, testemunhais, fotos, vídeos, gravações. É verdade que algumas vezes essas provas são consideradas ilícitas, mas também é verdadeiro afirmar que o juiz se influencia com elas. Mesmo sendo desentranhadas do processo, o juiz vai ter a curiosidade de ouvir, de assistir aquele vídeo e de conferir, às vezes, aquele documento, aquele e-mail que foi surrupiado de uma forma ilícita. E ele se influencia. Ao se influenciar, ele firma um juízo de valor. Ele se convence de que o autor da ação, que se diz vítima de assédio, está certo. Ele está correto na posição dele de buscar uma indenização. E aí o juiz passa a buscar apenas os caminhos que possam chegar naquele resultado que ele já está convencido ao processo. Então isso é muito ruim para a empresa e também para aquele chefe. Há casos, pessoal, de chefes que não mais trabalham na empresa, já foram até demitidos e são chamados em processo para explicar situações da época que eles eram empregados daquela organização. Agora, como o assédio moral no trabalho é visto pelo judiciário? É visto como uma coisa horrível, como uma coisa assim deprimente, por conta desse modo repetitivo e continuado. Não é aquela agressão que aconteceu uma vez na vida daquela pessoa. É uma sequência massacrante de fatos. Então, é natural que o juiz repudie isso por se colocar no lugar da vítima e a vítima também facilmente se preparar para, na próxima situação de assédio que ele for submetido, ele coletar provas,
por conta da questão da repetição. Então, não é difícil encontrarmos num processo em que se discute assédio, que há uma condenação de assédio moral no trabalho, provas robustas, provas concretas, fortes indícios de que aqueles fatos realmente existiram. Então, concluindo, numa reclamatória trabalhista, comprovando todas essas humilhações sofridas, constrangimentos, as indenizações, elas podem variar, porque ainda não há uma lei parametrizando isso, de 10 a 100 vezes o último salário do autor da ação, do reclamante, daquele que se diz vítima. Se isso for uma prática da chefia do setor, ela pode, essa condenação, essa sentença, apesar de se referir apenas àquele reclamante, ela pode gerar uma fonte de prova e um indício de direito a todos que ali trabalham naquele setor. Eu já vi uma condenação muito interessante. A pessoa ingressou em juízo dizendo: eu nunca fui assediado diretamente no ambiente de trabalho, mas eu sofri assédio moral no trabalho de forma indireta. Vocês podem estar se perguntando, o que é isso? Que novidade é essa de forma indireta? É mais ou menos aquela história do fumante. Eu nunca fumei, mas por eu conviver na mesa do lado de quem fuma, eu estava fumando indiretamente. Então, essa pessoa ingressou em juízo, obviamente que teve uma indenização, mas num valor bem menor, bem inferior, e ela se dizia o quê? Constrangida, envergonhada, numa situação crítica, porque não podia tomar partido, de tanto que presenciou do chefe assediando um colega de trabalho seu. Então, entendam aqui, nosso objetivo é esse, a dimensão que esse problema pode gerar. Então, as pessoas que são demitidas, eles normalmente buscam, usando de todos os meios para comprovar isso, esses direitos que eu já citei aqui, a uma indenização. O juiz, ao ter conhecimento desses fatos, ele pode não apenas condenar nesse pagamento em pecúnia, em dinheiro, mas também acionar a Delegacia Regional do Trabalho para que faça uma fiscalização, até de surpresa na empresa, o Ministério Público do Trabalho, que normalmente abre um inquérito civil para apuração também, é uma outra esfera fiscalizatória, e talvez o próprio Ministério Público do Trabalho ingresse com ação civil pública buscando uma indenização coletiva. Essas indenizações coletivas, pelo que eu tenho presenciado, elas nunca são pleiteadas em valor menor a R$300 mil. É o que se pede normalmente. Esse assédio moral coletivo contra a empresa. Nós agora vamos tratar de um outro tópico, também muito interessante. Quais os sintomas dos assediados no trabalho? As sequelas. O que isso alavanca as indenizações fixadas pelo Poder Judiciário? É importante nós sempre fazermos uma associação ao assédio moral no trabalho, por ser um tema novo. E eu trouxe para vocês uma fábula que fala sobre o grito. Essa fábula, ela conta que um dia, um pensador indiano fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: por que é que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Ora, nós gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está tão perto, tão próxima e às vezes até do seu lado? Questionou o pensador. Aí responderam a ele: gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça. Nos ouça bem, retrucou um dos discípulos. E o mestre continua a indagar, a perguntar: então, não é possível falar-lhe tudo isso em voz baixa? E aí várias respostas surgiram, mas nenhuma era suficiente para convencer esse pensador. E ao final, ele, esgotando as tentativas dos seus discípulos, ele diz: vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? Perguntou de novo. E respondeu: o fato é que, quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. E para cobrir essa distância, elas precisam gritar,
para escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro. É essa grande distância que provoca todo esse grito. Por outro lado, o que sucede quando